mesa redonda, embora esta seja retangular, mas eu desejava alargada ao público na medida do possível. E por isso, depois não são quadros pregados à parede que não diziam, não podem, às vezes nós temos que chegar até lá, mas se fosse possível, gostaríamos de dar a esta discussão uma maior informalidade. Por isso, eu vou começar por apresentar os nossos intervenientes e depois eu próprio vou tentando dinamizar lançar algumas questões que eu gostaria que fossem também partilhadas ou discutidas pelos que estão a assistir. Por isso, bastará para isso levantar o braço e fazer uma pergunta ou fazer uma sugestão de alguma pista de leitura. Porque aquilo que se vai fazer aqui é aproveitar precisamente o facto das pessoas aqui presentes serem pessoas naturalmente inquietas quanto às áreas que investigam. Não é? Se não, vejam o currículo. Dispenso-me de repetir aqui o currículo da Mariana Pinto dos Santos, mas se eu acrescentar a ele o currículo da Cláudia Marisa, verificarei que ela é diplomada em dança, licenciada em teatro, licenciada em sociologia, mestre em sociologia e doutorada em dança. E publica regularmente sobre estética e análise de espetáculo. É professora adjunta da SMAI e investigadora integrada do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. O Hugo Cristóvão é encenador, professor e investigador. Criador do grupo de pesquisa NULSE-ZOBOP, onde dirigiu e dirige regularmente os processos de investigação contínua. Depois, como tem licenciatura em teatro, no ramo de interpretação e de imitação de atores, na SMAI, licenciatura em filosofia, pela FLUP, pós-graduação em filosofia contemporânea, leciona oficina de expressão dramática, mestrado na área de filosofia, em especial contemporânea também. Na área da filosofia contemporânea, lecionou a oficina de expressão dramática 1 e oficina de expressão dramática 2 no ensino secundário e de corpo e movimento cênico 2 e 3 de improvisação na Universidade de Évora. Passo ao interveniente José Carlos Pereira, que é licenciado em Comunicação Cultural pela Universidade Católica Portuguesa e em Filosofia pela Universidade Católica, Universidade Católica em Braga, na área da Filosofia. É professor auxiliar na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, membro do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e do Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes da Faculdade de Belas Artes. Tem autor de várias publicações na área das artes visuais, mas dedica-se a uma área muito especial, que é da poesia e da literatura infantil, e temos aqui a paixão comum do António Patrício, não é? De que estávamos a falar. É no fundo deste conjunto de formações que nós vamos aproveitar a conferência de abertura da Marisa, que tenha tantas pistas para suscitar um diálogo. E por isso, não havendo da parte da organização um texto formal, eu começava por pedir à Cláudia uma orientação sobre as pistas de leitura que nos geram estas obras de Amadeu e de Almada e aquilo que, no fundo, faz a atualidade destes pintores. Muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer o convite. E sabendo que era uma mesa redonda e que a Mariana ia apresentar, e já agora damos parabéns pela exposição de Lisboa, na Gulbenkian, eu trouxe o catálogo, por exemplo, vou tentar encontrar aqui uma linha entre aquilo que eu investigo na obra do catálogo académico, na obra do
do Almada, o que me interessa, para exatamente fazer esses pontos de ligação. E a minha intervenção vai nesse sentido, e a Mariana voltou a trazer aspectos que eu considero importantíssimos para mim, naquilo que eu estou a começar, que é um processo ainda de início, mas sobre a questão da biografia e do autorretrato e da autobiografia no espelhamento da criação artística. Então eu começaria fazendo a ponte com a contemporaneidade, porque aquilo que eu tenho estado a fazer é encontrar onde eu encontro dois aspectos diferenciados. E se calhar eu falaria, até porque esta mesa é do Almada, mais sobre o Almada e não tanto do Amadeu, porque aquilo que me interessa é como é que o Almada traz a sua biografia e uma série de pressupostos de criação artística, sendo que no meu entender interessa mais a questão da dramaturgia, da dança e da literatura, propriamente da parte, e da performance, do acting, da conferência de espetáculo. Mas como é que ele traz essa biografia, como é que ele traz os pressupostos de criação do mundo a partir de uma reinvenção do sujeito e da identidade e do conhecimento do mundo? No caso do Amadeu, a recepção da obra artística. E como é que essa recepção da obra, e troquei alguns mails com a Marta a propósito dessa questão, como é que a recepção da obra interfere na visão que o artista tem de si próprio, dessa singularidade. Mas aspectos que pegando na intervenção da Mariana, que eu queria apontar como muito importantes e que para mim são importantes, a questão do coletivo, do colaborativo, que é bastante avant la lettre no caso do Almada, porque é a noção de que o coletivo e o colaborativo artístico é importante para a manutenção de uma identidade, para a afirmação de uma identidade própria, mais do que para a criação de um grupo. E vai aparecendo, nós temos muitas referências do Almada, fala muito dessa questão da necessidade do coletivo criador, do coletivo de artistas, não para existir uma linha artística que seja unificadora, mas para existir a possibilidade de uma troca, e essa troca permite uma individualidade. E eu considero este para já, porque há aqui muito sobre a questão de uma proteção da identidade artística que me interessa, do criador enquanto espaço, e depois vamos ter, o que eu acho fascinante em Almada é que, sendo um autodidata, é um pedagogo de si próprio, porque no fundo o que a Escola de Artes vai propor é isso, que é no conforto do grupo nós encontramos a possibilidade da nossa identidade e do confronto com a nossa identidade. Isto é um aspecto que me parece muito importante. Depois, uma questão, eu tenho feito essa ligação com dois criadores que não são portugueses, duas criadoras, aliás, são duas mulheres, mas um aspecto muito importante em Almada que nos vai aparecer muito é que nós só conhecemos o mundo a partir do micro, que é o nosso olhar traz-nos o olhar do mundo, traz-nos o conhecimento do mundo. Nesse caso, eu tenho feito um contraponto com a Nan Goldin, que há aqui um hiato temporal muito grande, mas a mim interessa-me essa relação que é sobre o guardar a imagem do outro, desenhar o outro que me está próximo, falar sobre o outro que me está próximo a partir do meu olhar, eu vou conseguir entender o mundo. E depois, o registro também um outro registro em Almada que eu considero muito importante, nessa relação sempre num contraponto com os movimentos biográficos e identitários sobre a trajetória pessoal que nos vão surgir mais à frente, a partir da década de 50 e 60 do século XX, que é muito sobre a minha biografia, a minha vida, a minha história, a minha narrativa, tem que ser uma pessoalização que se torne atemporal, por um lado,
e que se torne não identificada. E nós temos sempre isso, nomeadamente acerca do olhar, quando ele fala dos olhos. Os meus olhos são os meus olhos, mas são o olhar. E nesse aspecto tenho estado a fazer um contraponto, também assim, muito esticado, e não, quer dizer, não vamos falar nisso agora, com a Sofical, que tem muito essa lógica sobre o meu olhar, mas podia não ser. São as camas do hotel, as minhas e as dos outros, nessa relação. E depois, algo que não foi tão abordado, embora a Mariana comece exatamente por isso, e que a mim me interessa particularmente, porque é mais a minha área de trabalho, a questão das artes vivas, da arte do palco, as conferências, os happenings, e quando digo happenings é tudo aquilo que ele faz em espaço público, de provocação, de alguma forma, uma forma um bocadinho ingênua e um bocadinho diversão, mas não, de intervenção política e social, porque há aqui uma questão muito de intervenção política e social, e depois tudo que é a performance, tudo que é a questão dessa performance. E depois um entendimento de um hibridismo da arte, mas de algo que me fascina, e agora vou pegar, nós tivemos uma série, de facto, a professora Celeste foi falando dessas nossas reuniões no ano passado, de algo que eu acho fascinante na personalidade da Almada, que é um autocentramento, que não é narcísico, porque aqui o Hugo diz que ele dizia que o Almada era narcisista, mas esta questão do autocentramento, e o autocentramento neste caso, que é o convocar uma multiplicidade de linguagens artísticas para conseguir fazer um entendimento de si. E é muito engraçado porque há algo que é perfeitamente ficcional. Quando a professora Celeste dizia no início, na sessão inaugural, que se calhar o Amadeu, falando do Amadeu, não quererá saber destas coisas todas, não terá, mas nós fazemos um exercício de imaginação. Eu faço um grande exercício de imaginação com o Almada. Um faço, o outro não. E um exercício de imaginação que eu faço com o Almada é que o Almada terá conhecido os trabalhos de Breuer, que foi a primeira pessoa, foi o primeiro psicanalista, um bocadinho esquecido na história da psicanálise, porque publicou pouco, deixou poucas coisas escritas, mas foi o primeiro psicanalista a falar da imaginação ativa. E fala da imaginação ativa no contexto terapêutico e no contexto artístico. E nós estamos a falar de um momento de vanguarda, estamos a falar do Mikhail Chekhov, estamos a falar da Isadora Duncan, em que ele aborda essa questão da imaginação ativa, em que o ser humano e principalmente o criador, o artista, convoca uma multiplicidade de expressões, não para um entendimento de si, mas para espiar um mundo que ele não entende. Eu acho que encontro no Almada essa necessidade, e esse trabalho de uma imaginação ativa muito forte, também não nos interessa agora desenvolver em que é que, porque há mais gente a falar, e depois, isso sim, Pirandello tem uma série de escritos. E eu acho que há aqui uma ligação muito forte sobre Pirandello, sim, falava no artista como um xamã, não xamã, porque xamã surge mais tarde, como isso é Eliade, mas fala da questão da mediunidade artística, de que a arte acaba ou o artista acaba por convocar um universo simbólico e expressivo, que é um universo simbólico e expressivo necessariamente sem fronteiras. E Pirandello respondia a uma série de críticas sobre o uso do cinema nos espetáculos dele, onde ele estava já bastante, porque estava com o fascínio da imagem em movimento. E a mim o que me interessa no Almada é essa lógica, essa busca de não é de um hibridismo, eu não lhe vou chamar um hibridismo, o convocar esta noção do artista completo. Nem é 5 minutos, que já falei demais. E pronto, acho que para ter. Não, mas está perfeito, acho que já lancei o que me interessou sobre este tema. Sim. Eu não descartaria assim tanto o Amadeu de todas essas considerações. Não. Eu estava a lembrar-me de um paralelismo muito possível, e aliás,
é sempre muito curioso porque é que nós não gostamos de uma época ou porque é que gostamos de um autor. E normalmente é porque essa altura ou essa época nos confirmam, nos validam. E esta relação que o Almada tem com o Amadeu, creio eu, que é a validação de muitas das coisas que seriam tomadas como estranhas nele, mas que se encontram todas também. Sim. Eu quando disse que não iria agora falar de Amadeu por uma questão porque onde é que a questão do Amadeu me interessa muitíssimo no paralelismo com o Almada. Almada, e que tem a ver com a questão da recepção da obra. O Almada tem, daquilo que nós vamos conhecendo, e a Mariana sábia, de facto, além do que eu, como diria a professora, como disse, e muito bem a professora Soler, uma referência, mas enquanto o Almada tem uma necessidade que nós vamos encontrar também em Fernando Pessoa, mais ou menos desperto encontramos em Sá Carneiro, tem uma relação de a arte por si só é uma identidade que vai construir o ser humano. O Almada tem uma força muito grande sobre a crítica da sua obra, sobre a crítica sobre a sua obra. Construir ou não nos interessa, mas de facto há ali uma identidade que se solidifica. O que me fascina no Amadeu, o que eu trabalho no Amadeu é o que trabalho. Não estou a trabalhar, estou a começar agora, portanto, desculpem, erro crasso. É o sofrimento que o Amadeu tem sobre a recepção da sua obra artística, que é a necessidade do público. Em que momento eu coloco a testemunha da minha obra. É nesse sentido que foi por isso que eu disse, vou deixar aqui o Amadeu em parênteses. O Almada sofreu muito menos. Por isso, sofreu muito menos quanto a isso, porque ele vivia no mesmo prédio do António Ferro. Basta isto. Sim, e eu acho também, acho que tem a ver com essa questão da multiplicidade. O Almada colocou-se sempre, e daí que eu falava do autocentramento, coloca sempre o ser ele enquanto descoberta. E esta possibilidade de fuga que tinha o Almada, que teve imensa, nomeadamente com a censura, nomeadamente com o teatro. E essa possibilidade do happening, foi-lhe permitindo, obviamente, uma outra proteção. É um bocadinho aquilo que Bourdieu, que é um autor que eu convoco para esta investigação, Bourdieu e Nathalie Einig, Bourdieu fala do artista maldito. O Amadeu foi um artista maldito, no sentido em que há ali um desconforto e há um trabalho sobre. O Almada foi gerando aqui uma linha de fuga. É nesse sentido que eu dizia que vou agora deixar o Amadeu, sendo que o que me fascina no Amadeu, ou o que é que me interessa muito dentro desta ligação da biografia ou do trabalho biográfico com a relação pública da obra, da visibilidade da obra, é a crítica exterior, a recepção, em que deixa o Amadeu, e é sobre essa questão que me interessa mais, uma perspectiva sociológica, que deixa o Amadeu num grande conflito identitário, que é saber-se ser não vanguarda, não é? Nem é tanta questão, porque acho que a questão, mas aí a Mariana e a Marta falarão, eu não vou entrar num território que não é meu, mas saber-se criador com propriedade e lidar com uma repressão exterior, que são outras realidades. Como é uma mesa e como aqui estava mais direcionado, eu não coloquei, mas perfeitamente de acordo nesse aspecto. Vamos só expandir as hostilidades e passar aqui ao Hugo, porque também se poderia discutir nesta discussão entre o particular e o universal, se Narciso é narcísico. Porque ele apaixona-se pela imagem de si, mas supondo que é um outro. Exatamente. O Narciso, isso é algo sobre a história do Narciso que sempre me tocou e acho que é muito esquecido. O Narciso tem mais uma curiosidade avassaladora por uma imagem que lhe aparece e que é extremamente bela, sem a identificar a um ego, a um eu, a um si. Sim, claro, nós estamos de acordo. O que talvez me incomoda
é uma análise não sociológica, mas uma análise psicológica do Almada segundo padrões morais, se era bom, se era mau. Isso é o que propriamente não me interessa, não acho que seja, digamos, relevante, e o que é mau e o que é bom deve ser sempre relativizado face ao que é o mal verdadeiro, que não será nunca o Almada Negreiros, ou uma figura como o Almada Negreiros. Mas do que aquilo que me fascina particularmente no Almada, e relacionando com o que me fascina a mim próprio, são as relações criativas e práticas e teóricas e conceptuais entre trabalhar o texto e trabalhar corpo, movimento e teatro. Como é que isso se faz, e já foi, e é algo que também acho que marca as, entre aspas, modernidades deste século, as novas correntes teatrais deste século e mesmo as novas técnicas deste século. Como é que o trabalho sobre o texto, por exemplo, deixa de ser uma mera dicção, um mero dizer o texto, e ultrapassa um texto, torna o texto vivo, de forma a que o texto, inclusive, chega a deixar de ser um texto e se torna, metaforicamente, carne, corpo, e não permite uma audição, mas uma percepção sensorial de tudo o que nele ocorre. Dentro disso, há a relação com o teatro, as técnicas e os métodos da teatralidade, que, como sabemos, muito dificilmente se liberta do texto, ou tenta, mas porque há lógicas de narrativa, há lógicas de ficção, há lógicas da tragédia, há lógicas do que é um ponto dramático, há lógicas do que é uma apologia, do que é digamos, clímax, do que é que o personagem pensa, do que é que o personagem vai pensar. O Brecht já tira isso um pouco quando fala no, digamos, gestos e na ideia que aquilo vai se criando, mas há sempre uma ideia, há as dramaturgias adjuvante, o coadjuvante, há isso tudo, portanto é sempre difícil fazer com que um palco, e foi isso que o Águia tentou, isso que o Meyerhold tentou, mesmo historiograficamente, é sempre difícil fazer com que um palco deixe de ser, de um modo ou de outra, a ilustração de um texto, ou uma pequena parte da virtualidade contida num texto. E a dança, que passou processos similares, os balé russos, obviamente, os balé russos, agora aí estamos dentro de posturas de movimento ou revoluções do humor que são, é considerado revolucionário que o Nijinsky faça isto, faça este gesto com o lugar. É considerado revolucionário que as bailarinas mostrem um pouco o interior das coxas. Quer dizer, são revoluções dentro de uma pequena técnica, dentro de formas de movimento que existiam já e que são compreensíveis dentro dessa técnica. Fora dela é difícil ver. Depois existem coisas, sim, como a Isadora Duncan, com aquela famosa frase do "eu não danço com os pés", e com a procura de outras referências. O Butoh, que aparece mais tarde e vem do expressionismo alemão também, e que estranhamente o Butoh, para além do expressionismo alemão, para além dos corpos mortos e devastados, inspira-se principalmente na literatura. Agora, em que literatura? Estou a falar Genet, Sado, ou seja, nessa literatura, desses momentos e dessas experiências em que a literatura parece que explode, digamos assim, explode a narração, não só na forma, que é algo que o Almada fará, que me fascinou, que é o fim do Cor Azul, mas nos temas propriamente, nos temas abordados e como são abordados. O Genet, obviamente, o Sade também, o Artaud e as conferências, tudo isso explode. E, no entanto, tem, eu diria, técnicas e formas de trabalho que passam exatamente não por uma incorporação do texto, digamos assim, eu deveria dizer, mas sim por quase um decorar mecânico do texto, que isso era o que o Grotowski fazia, o texto decorre-se mecanicamente e desaparece. Também não tanto
o Stanislavski, ou seja, vamos compreender as virtualidades se ele estivesse naquele momento no texto, mas numa cisão entre texto, ações e depois imaginação rápida e livre sobre o que quer que esteja a acontecer ali. E essa imaginação rápida e livre é o que eu encontro plasmado na forma como o Almada vive a sua vida e na forma como o Almada tenta criar, sempre encontrando formas e formas e formas e formas e nunca se fixando, tanto em termos, obviamente, de tudo, de desenhos, de pintura, em todos eles, brilhante, que é os figurinos. Podiam ser 40 anos mais tarde, que seriam figurinos absolutamente brilhantes, absolutamente inovadores. Quer dizer, é quase a generosidade de deixar uma pequena pincelada que fica lá e que não se pode concretizar, como o Teatro do Horta também não se concretizou, estamos por isso. Temos isso, essa velocidade, e ao mesmo tempo, como a Almada, ao contrário do Teixeira de Pascoais que nós estávamos a trabalhar antes, aparece algo que para mim é vital, que é essa velocidade, aquilo a que se chama a velocidade, fora dessa narrativa progressista utópica que vamos a caminhar, fora do abstracionismo e isso tudo. Mas a verdade é que todos esses ismos ao mundo estavam a ser criados naquela altura, e o importante para mim, em termos artísticos e criativos, é que eles acontecem todos ao mesmo tempo. Ou seja, não é no que eu encontro no Almada, da parte que me interessou, o Quadrado Azul, não é tanto uma corrente artística, uma corrente estética, um futurismo. Que eu encontro é uma expressão pura de algo que eu poderia chamar maximalismo, que era o que estávamos a tentar trabalhar nesta peça, que é reduzido como o máximo de expressões com o máximo de meios. O Almada é notoriamente redundante em algumas coisas. Mas pronto, talvez seja útil aí mais uma vez voltar ao Amadeu, porque o Amadeu ou um poeta como Apollinaire, que tem uma importância fundamental para a concepção da arte na altura. Eu recordo que é muito difícil, por exemplo, em literatura, classificar o Apollinaire, porque o Apollinaire vai escrever peças de teatro, por exemplo, com remissão à antiguidade clássica, vai alimentar em Breton o manifesto do surrealista, vai, de alguma maneira, justificar alguns laivos ainda de simbolismo, vai, de alguma forma, também considerar algumas manifestações que em Portugal nós vamos chamar de interseccionismo, e estas leituras todas a partir da Apollinaire são possíveis. Há também uma grande revolução do ponto de vista dos suportes, que eu acho interessante, dos suportes, porque é o cinema. O fascínio que o cinema exerce sobre todos eles, eu acho que tem a ver com primeiro com aquela luta entre cinema e teatro. O que é que o cinema tem que o teatro não tem? O Teodoro não faz ao sonoro, ainda que foi. Mas a forma também como o Amadeu considera a arquitetura. E eu nunca me esqueço que ele vai para Paris para estudar a arquitetura e continua a considerar que a arquitetura é a verdadeira arte. E a sedução pelo desenho que Amadeu e Almada têm, pela linha, pelo traço, é ainda uma réstia daquela ligação à arquitetura, que é a arte em 3D. É a arte pode ser habitada. Sim, que pode ser habitada, uma arte que pode ser habitada. Eu vou já passar a conversa aqui para o José Carlos, porque eu creio que a literatura funciona aqui como uma ótima ponte para algumas considerações que nós devíamos fazer sobre estes dois autores. E uma delas é uma experiência que eu acho que as pessoas só terão se fizerem o mesmo. E que é a experiência que, em 1912, que é um ano nuclear em Amadeu, Amadeu tem ao pegar num texto de Flaubert, que é o de São Julião, o Hospitaleiro,
que o autor não queria, que Flaubert não queria que fosse ilustrado por alguma razão, e das quais havia ilustrações na Catedral de Rouen, porque essas ilustrações, o texto era já o resultado. O livro é lindíssimo. É um dos meus livros preferidos, porque eu fiz uma vez um trabalho de cópia. E para mim, copiar um livro é uma experiência de interpretação, uma experiência de incorporação fundamental. Porque é que o Amadeu vai copiar um livro e vai fazê-lo com os seus símbolos, com a sua leitura, em que tem Nossas Senhoras mais ou menos minhotas, e tem as glincobilobas, e tem os cogumelos, e tem os peixes, as sardinhas, e tem uma série de elementos que para ele faz sentido, como estilização, e depois no meio disto, o texto quebrado. E o Almada viu isso quando lhe chama pontuação azul. O Amadeu tem uma atração pela pontuação que eu acho extraordinária. Ele quebra o texto nos sítios onde a palavra fica alusiva. Ele faz a palavra como faz o Delaunay com as cores e aquilo que ele chama o estilo órfico, que é uma coisa que também eu acho que precisava de ser melhor estudada do que é o estilo órfico. Mas a forma como essa leitura depois vai passar, e agora passa aqui a bola para os detalhes, esta questão vai passar, por exemplo, para as ligações que ocorrem em literatura entre a pintura, música, e aí o Orfeu tem algumas coisas a ver, a pintura, música, dança, movimento, que fascina também o Amadeu, cinema já, e no meio de tudo isto os primitivistas, os pintores primitivistas que ele descobre no Amadeu, e que claramente são absorvidos e transformados em alguns desenhos do Almada. Mas aí, José Carlos... Desta confluência das artes, não é? Porque nós sabemos todos que temos aparentemente vários Almadas, não é? E já se falou na visão, não é? Eu até do Almada dizia que havia um primado da visão porque o homem tinha os olhos ao alto. E é muito curioso porque nesta relação entre este livrinho que nós temos uma edição facsimilada, não é? E o texto do Almada, que está cá escrito, o pequeno conto, que é muito erótico, que é muito... É verdadeiramente, creio eu, o único livro futurista que nós temos em Madeira, sim, mas eu creio que este talvez, até pelo aspecto plástico, seja o livro mais futurista, ou com, digamos assim, a marca mais intensamente futurista, perdão. E eu queria dizer uma coisa nessas relações ainda coisa. Eu, por acaso, contei as vezes que aparece quadrado. É um trabalho muito bonito, mas contei, não é? Não sei se fizeram esse trabalho. E aparece 29 vezes. E nós temos nesta publicação, creio eu, a matriz plástica do Amadeu. Ou seja, a minha intuição, que eu tenho uma pequenina capa, um cerco mais ou menos secreto, em que o Almada escreve e diz assim, o Almada: quanto à disposição geral e aspecto do K4, tenho fé no Amadeu. O que eu quero dizer, nesta relação multifacetada de várias artes, e nós não podemos
Não é? Só podemos conjecturar, não podemos saber se, porventura, o Amadeu durasse mais tempo, o que é que seria o Amadeu? Se teria também uma obra, diríamos, especulativa. Nós sabemos pelas poucas entrevistas que o Amadeu era um homem que pensava, portanto não era apenas um homem que pintava, se é que há apenas homens que pintam, não é? Podem não expressar verbalmente o seu pensamento. É, na coisa mental. Uma coisa mental, como já se dizia muito antes do Da Vinci. Bom, eu creio que é por aí que vai o Almada. Mas eu gostava de dizer uma coisa que é o seguinte, é que este livrinho, agora independentemente da, digamos, assumamos a coautoria, tem uma dimensão plástica muito interessante. E o quadrado aqui, creio eu, é essencialmente um elemento plástico. É o mesmo quadrado, com conhecimento de causa ou não, que o Malevich, que o Mondrian, eu diria até na tradição portuguesa, depois que o próprio Calhau, que o José Loureiro, a Grelha. É esse quadrado, creio eu, que está depois na primeira. Agora, são 29 com título ou sem título? Sem título, eu só contei miolo, portanto 30. Como sabemos, depois para o fim, o Almada fecha o arco do seu pensamento com aquilo que também se chamou vulgarmente o neopitagorismo de Almada, que é algo muito questionável. Sabemos que o Almada era um autodidata, não é? O Simão Palmeirinho foi um aluno, portanto, desenvolveu um trabalho muito interessante desse ponto de vista. Descobriu, essencialmente, que o Almada tinha os livros certos na biblioteca, e, portanto, fazia a sua própria instrução. O que eu já não acho aceitável é que se possa dizer, e ninguém disse, bem entendido, que o Almada seja uma autoridade. O Almada foi um aluno dos jesuítas, e nós vamos dar conta, nesta senda, que é o que eu tinha feito aqui na provocação, o Almada estava-se marinando, tal como pessoa para as vanguardas. A vanguarda era apenas um dos momentos do grande movimento da arte. E, portanto, nós aí depois temos que ver que há dois entendimentos, ou dois modelos do Almada, não é? Nomeadamente o entendimento do professor França, que é o entendimento que eu agora ainda na Universidade Nova, e depois há um entendimento aí dos senhores mais velhos e reacionários que puxam o Almada mais até para a filosofia. E já lá iremos. Isso independentemente do Almada ser um homem, como ele dizia, essencialmente o teatro. Um teatro que é misturado com uma dimensão de saltimbanco. E daí o tal escrito de polémica, não é? A poesia e criação. E a ideia. E ele tem também e criação. Foi uma grande. Manuscrito com prova que foi, eu ainda não vi, porque agora nós temos essas coisas. Eu quando estudei o Almada era e criação. Porque no jornal saiu e criação, mas o manuscrito, percebes, tinha algo assim. Certíssimo. Eu sei que agora está a trabalhar, porque o Almada agora tem que ser revisto um bocadinho do ponto de vista, inclusive interessante, mas creio que no essencial do pensamento especulativo do Almada, já lá iremos ao quadrado, para vermos como é que o quadrado evolui no pensamento do Almada, bem entendido, portanto, desta dimensão mais plástica, em que eu creio que, como disse, que o Amadeu está bastante implicado. Ou seja, eu creio que nesta altura, e como já foi dito aqui, o Almada tem um verdadeiro fascínio plástico. O Amadeu é muito mais artístico do ponto de vista plástico, creio eu, assim, a minha opinião, um salvo melhor entendido. Ele respira a plasticidade da cor, da forma, dos quadrados. Se nós formos ver, a pintura dele está cheia de quadrados. E aí podemos nós também, quando estávamos a tentar puxar um bocadinho as coisas para a contemporaneidade, só desse ponto de vista é que faz sentido estudar a Almada, ou qualquer momento histórico, eu creio que quando o Fernando Calhau debatia com o Joaquim Rodrigo a questão do quadrado, e eles tinham saído um quadrado muito estranho, porque, como sabemos, o próprio Calhau admitia que ele confundiu um bocadinho o minimalismo com o abstracionismo, e esta questão do abstracionismo é outra questão que também podemos debater, porque não há abstracionismo do ponto de vista nem em Amadeu nem em Almada. O abstracionismo em Portugal é tardio e é mal entendido, mal compreendido pelos próprios artistas, mas queria dizer, sem me perder, que nessa ligação entre, mais recente, entre o Joaquim Rodrigo e o Fernando Calhau, ainda havia um certo eco desta discussão do quadrado que vinha do modernismo, ou daquilo que chamamos de modernismo,
É que o Rodrigo, o Joaquim Rodrigo, perdão, preferia o retângulo e dizia que o retângulo era um quadrado mais esticado. O canal foi, inclusive, depois ensaios a partir de ensaios plásticos, a partir justamente dessas reflexões sobre o quadrado. Mas voltando um bocadinho atrás. Mas é o fascínio pelo quadrado, creio eu que não é aleatório, porque o quadrado tem matemática. Já lá iremos, é aí que vai acabar o Almada. Exatamente, que depois o vai inscrever num círculo. E o que é muito curioso é que o Almada depois. Exato, mas o Almada vai escrever tudo sobre isso. E o tal quadrado plástico, ou se quisermos, a tal dimensão plástica do quadrado, que é interessantíssimo, vai evoluir no pensamento do Almada, depois para aquilo que ele chama a tétrada, não é? E se me permitem, só por causa das palavras, porque eu confesso que já estudei isto mais ou menos há 12 anos e agora estou a pegar. E à luz dos novos testemunhos, digamos assim, da revisão dos manuscritos, que se encontrou um tesouro, não é? Parece que estava lá. Não sei se é um tesouro. Eu confesso. Pois, eu confesso que verdadeiramente já tenho estado atento ao que tem publicado e do ponto de vista do pensamento não houve nenhuma alteração. Há a revelação de novos desenhos, etc. Particularmente desenhos que têm muito a ver já com a parte matemática, aritmética, que tinha começado muito antes. Mas dizia eu que essa evolução é muito curiosa, porque ele vai dizer o seguinte: palavras dele, se num círculo escrevemos um quadrado, teremos a representação do cognoscível, sendo o cognoscível constituído pelo espaço que medeia entre o quadrado e o círculo em que se inscreve. Numa fase, digamos assim, mais madura do pensamento do Almada, ele vai ver justamente nos 4 lados do quadrado a sua própria teoria estética. Dito de outro modo, o primário da visão, que é isso que o Almada vai reivindicar, e vai reivindicar muito cedo, uma teoria do conhecimento sensível. E eu creio que é nesse aspecto que o Almada é revolucionário. Mas essa teoria do conhecimento sensível é uma teoria que necessariamente. Eu agora dizer que se nós vimos algumas imagens do Almada, nós de vez em quando temos a sensação de que o Almada tem uma espécie de revoluções místicas. Entusiasma-se com o que vai descobrindo, porque ao longo do tempo parece que as coisas ele já tinha escrito tudo. E ele vai buscar um termo muito curioso ao Francisco Holanda, que é o termo antegrafia. Ele vai dizer que há um conhecimento simbólico necessariamente antes da grafia. E eu creio que ele fica tão fascinado com essa ligação ao conhecimento antigo. Vai buscar depois o Lábios, a Flor de Lis, todos sabemos, e vai buscar, que é depois no fundo aquilo que o Lima de Freitas, nós estudou com muita, ou pelo menos com a possível atenção. O Lima de Freitas foi muito mal tratado, como sabe, desse ponto de vista, porque o Lima de Freitas tinha feito um esforço muito grande de entendimento do pensamento do Almada, fora um bocadinho, digamos assim, da cena do povo. Vou utilizar a exposição, a primeira exposição. Ou a segunda, mas depois aquela que estava a dar uma outra visão, que o colega já a questão, dizia eu, era que esta teoria do cognoscível, quer dizer, com isto, é que de facto o Almada vai ficando fascinado essencialmente pelo lado mais especulativo das artes. E eu creio que por vezes essa dimensão, que no fundo fecha o arco da obra do Almada. O Almada é péssimo. O Almada, bom, vamos lá ver, certo? Não, mas estou só a brincar na provocação, que agora depois do Almada. O Almada só se justifica como artista justamente por vir do desenho, como já foi dito aqui. Ele diz que o desenho e a linha é que são a verdadeira encarnação mais pura da ideia. Eu só queria terminar só com isto. Depois, calma, depois provocações. Ok? São muitas. O que eu queria dizer, é que, para terminar, é que o Almada dizia justamente que nesse primário da visão ele tinha de estudar um bocadinho de filologia e de filosofia e chegou à conclusão que teoria, que era o que lhe interessava, tem a sua matriz numa dimensão teórica. Teoria quer dizer espetáculo, quer dizer
demonstração de argumentos, de não mas sim, observar. a teoria enquanto espetáculo de televisão, a teoria quer dizer espetáculo de televisão no sentido em que a visão assenta numa impressão sensível. Sim, mas tem que ver com esse desfile de argumentos. É um ver que só surgem, ou seja, só começa a surgir em Sócrates e Platão. Certo, mas teoria quer dizer justamente desfile de argumentos. Desfile de argumentos. E esse desfile de argumentos é justamente aquilo que eu. Lá já está a falar, já fiz as provocações. Vou fazer mais. Esse desfile de argumentos era justamente a grande metáfora para o Almada. E quando eu disse que o Almada era um mau artista, atenção, não quero de maneira nenhuma refazer o juízo, quero apenas contextualizá-lo, é que o Almada, sem esta dimensão assumida por ele, é o Almada truncado. E todos nós sabemos que assim é, que, nomeadamente, as garras são qualquer coisa que demonstra que, de facto, o Almada só pode ser conhecido com esse fundo. E o modernismo, como eu dizia, sobretudo e particularmente o futurismo, era mais um dos momentos, que era o terceiro momento bimilenar, porque eu dizia que são dois em 2000, portanto, tinha sido Jesus Cristo, São Francisco de Assis, e agora era o futurismo. Eram momentos em que ou se era mais artista, e o tempo era mais estético, ou se era, tinha a ver com a graça, e se era mais santo, e tinha a ver com a religião. Porque não esquecer que o pensamento do Almada tem uma dimensão religiosa profundíssima. Eu creio que, de algum modo, durante algum tempo, essa dimensão religiosa foi um bocadinho ocultada ou esquecida. Portanto, são estas preocupações que eu gostava também de lançar aqui, sem prejuízo dessa dimensão totalizadora, que é isso que eu procurava. O totalizador, em que juntava o belo, o sagrado, o santo, nos tais lados do quadrado. O quadrado, a ideia que eu tentei aqui é mostrar um bocadinho, desde a evolução do quadrado plástico, o tal que depois tem uma longa tradição naquilo que nós chamamos de modernismo, não é? Desde o Malevich até a Mondrian ou o Albers, toda essa gente, e depois a dimensão simbólica do quadrado, já para o final do pensamento, não é no final, ele tem essa intuição muito cedo, mas depois vai aprofundando com as suas conferências, com os seus estudos, e é particularmente um livro relativamente conhecido, que eu, Lima de Freitas, inclusive, também acabo de participar muito na edição desse livro, que é o livro Ver, não é? E chama-se Ver justamente porque cá temos o primado do ver. E o primado do ver não é o primado de uma fenomenologia da percepção. Ok? E eram estas coisas. Não, bastantes. Eu agora sinto-me quase na obrigação de defender o Almada. Não, o Amadeu. Mas o Amadeu. Exato, não preciso, não. Como artista não precisa. Pronto, mas eu acho que continuo a achar, por exemplo, que a Almada, quando vai fazer um texto sobre a exposição do Amadeu em 1916, certamente reparou também que o Amadeu começa com um texto de Rimbaud sobre a madrugada, sobre a canção, sobre essa novidade do tempo, a novidade, um tempo sem idade. O Chesterton diz que normalmente nós oscilamos sempre entre duas imagens, o crepúsculo do amanhecer e o amanhecer do crepúsculo. E as duas coisas às vezes não deixam de dialogar. O 29 do quadrado, visto por um cabalista hoje, assim, de trazer por casa, seja que muitos cabalistas são de trazer por casa, também se diria que era um jogo interessante, como um mais um igual a 1. Porque o 29 é um 2 mais 9, não escolhe nada, mas é um 9 que é um 3 ao quadrado. E essas... Mas é essa totalidade, essa confluência com o único, não é? Que parece que eles procuravam. Mas isso não procuramos nós todos. Todos? Exatamente. Daí nós percebermos que há de facto uma continuidade, não só na arte internacionalmente concebida, como na arte portuguesa. E era um bocadinho isso, não sei se transparecer as minhas palavras. Eu peço desculpa, eu tenho sempre dificuldades em quando nós começamos a falar sobre essas continuidades artísticas. Essas continuidades artísticas são, de certa maneira, apesar de se poderem
é fácil encontrar padrões e fácil encontrar as correlações em quase tudo, mas de certa maneira são ficções que nós acabamos por construir sobre alguns factos, como se o mundo da arte, principalmente, o mundo das influências entre artísticas e correntes artísticas, fosse algo de ordenado e dedutivo, onde se pode encontrar isto e aquilo ali, quer dizer, e muito sinceramente eu não creio que funcione assim. Eu não creio que... Concordo em absoluto se nós juntarmos aquilo que o Amadeu juntava, que era a viagem. Claro. E essa noção de necessidade de pesquisa e de ver nos outros também. Mas eu agora, se não se incomodassem, eu iria lançar o debate para os quadros que estão pregados à parede. E como dizia o Almada. Eu vou só dizer, eu não estou com grande capacidade de resposta porque estou mesmo a desfalecer de fome, mas gostava de dizer uma ou duas coisas. Isto são muitas questões. Em relação à capa do Amadeu, o que se sabe em concreto é que há colaboração pelos dados. O resto é especulativo e com certeza que se pode especular. Dá a ideia que o José Carlos está a implicar que então tem que ser o Amadeu a dar a ideia para escrever o texto do quadrado azul, porque ele é que lidava com os quadrados, é que conhecia os quadrados do Malevich, e pronto, eu sinceramente esta é uma linha que não me interessa muito. E com todo o respeito, eu também não me interessa absolutamente nada fazer juízos. Existe uma coisa que é o juízo crítico, sim, que os historiadores têm que fazer. Eu falo do ponto de vista da história da arte. E o ponto de vista da história da arte é crítico, mas não deve ser, e é muitas vezes, confundido com a crítica. Portanto, a mim não me interessa estar a dizer que este artista foi melhor do que o outro. Não me interessa estar a pôr, este é melhor, aquele é mau e o Amadeu é que é defensável do ponto de vista plástico e o Almada não. Não me interessa absolutamente nada, porque o que me interessa é saber que houve estes dois nomes, e houve muitos mais, a trabalhar no século XX, que ganharam uma determinada relevância, que marcaram bastante o seu tempo e que foram apropriados e documentados posteriormente por outros artistas, aliás a Almada também apropria Amadeu, e portanto como historiadora interessa-me perceber esses processos históricos e não factos históricos que não existem. Factos históricos são a tal coisa que falava o Hugo e que eu subscrevo, que é a ideia de que está tudo arrumadinho. Isto aconteceu e aconteceu mesmo assim, nós vamos investigar e vamos dizer como é que aconteceu e o que é que interessa. E não, há processos e as coisas não são estanques. E também diria de uma forma generalista para aquilo que foi aqui dito, que também não é possível, por exemplo, quando é que ele viveu no mesmo prédio com António Ferro? Em que ano? Basta ler as memórias da Fernanda de Castro. Porque mas a minha informação baseia-se nas memórias na Rua de São Filipe Neri. Ele morava na Rua de São Filipe Neri num prédio bastante modesto. Eu sei. Deixa-me só dizer, a amiga da Sara Afonso. Pronto, não vamos. A questão, de uma forma geral, existe muitas vezes uma abordagem da obra dos artistas, e não só do Almada, numa amálgama que os unifica toda a vida. Ora, as pessoas não são sempre iguais, as pessoas mudam. O Almada viveu imenso tempo e viveu em vários sítios, não viveu sempre por cima do António Ferro. Foi só porque foi fácil ao Almada integrar-se num conjunto de ações do António Ferro. Mas atenção, mas o António Ferro seria já, é por isso que eu estou a perguntar a data, já era membro do governo quando ele mora por cima. Eu não acho que isso seja possível. Pronto, desculpe, eu não sei esse dado, nem tudo bem, não estou a duvidar, mas não acho que seja possível porque o Almada vivia numa casa muito modesta, com a Sara Afonso, na Rua de São Filipe Neri, com uma casa de que eu vi fotografias à época, agora está toda arranjadinha, onde é a Galeria Diferença. E era uma casa pequena, uma casa modesta que não seria certamente a do António Ferro. E eu não sei as moradas deles, peço desculpa, não tenho esse dado. O António Ferro da Casa dos Caetanos, é um conservatório.
Isso deve ter sido um momento muito mais recuado nos anos 20, quando ele não tem. Pronto, mas não é essa a ideia que se estava a discutir. Eu não discordo em nada. Tentar reduzir outras dimensões. O que eu acho é que estar às vezes a comparar dois autores que tiveram ressentimentos, e foi aí que eu falei, ressentimentos diferentes em relação à crítica, a deriva das pessoas, dos contactos que tiveram, da possibilidade que a vida lhes deu de ter alguns contactos certos, aqui ou ali, mais cedo ou mais tarde. Mas acho que neste caso, não necessariamente, pelo menos não é essa a minha leitura. Acho que é uma forma diferente, e aí estou de acordo, que é essa questão do espectro do que é entendido sobre a relação da arte com a vida. Eu acho que o Almada tem essa questão e perfeitamente de acordo que é o autodidatismo, é quase ir buscar o autodidatismo do Edgar Morin, que nunca será um autodidatismo. O autodidatismo do Almada foi encontrar o seu próprio discurso pedagógico. O que eu pergunto é, isso não é a noção de autodidata? Claro É que sim. que o autodidatismo Sim, não, mas é quando buscar eu acho que as entendi o que está a dizer, que é o autodidatismo no sentido de lhe retirar o valor, de lhe dar um outro registro. Mas acho que, nesse caso, onde eu situo o Almada e o Amadeu, e isso interessa-me, tem a ver na relação do artista com a expectativa de uma recepção da obra, que pode até não ter crítica, pode até não existir uma crítica. E depois aí há uma outra questão que me parece capital. O Almada trabalhou nas artes coletivas, nas artes vivas, nas artes em que há uma outra relação com o público, há uma outra relação com esse espectador. E é uma relação dialogante, participativa. Ele próprio diz, né, que a arte é esse registro em tempo real, de comunicação. Em tempo real é uma palavra minha. Do que é uma arte individual, do que é crítica na arte individual, do que é a expectativa dessa relação. E o Almada gostava da má reação. Ele gostava dessa. Há um texto brilhante que o Almada tem sobre o alto da alma, que ele encena para o teatro, que é genial, que é de facto, ainda bem que tudo isto aconteceu, mas é que aconteceu tudo naquela estreia, a cenografia que caiu, e depois vai-se descobrir que foi ele que provocou aquilo tudo. E provoca exatamente para fugir à crítica, à censura, porque depois no segundo dia, após uma estreia desastrosa, uma crítica péssima, um espetáculo que ele queria estreou. Porque a crítica disse, não há problema, desculpem nada a crítica, a censura, não há problema nenhum com isto E essa lógica do Almada era nesse sentido que ele coloca a diferença entre um e outro, portanto está um bocadinho além desse dado. Não tenho informação para saber quem é que... Mas isso é interessante. Eu acho que a questão que está a levantar, independentemente da factualidade histórica, e eu gosto sempre, quando temos a filosofia, a sociologia, a história, a literatura a dialogar, porque é muito bom. É muito bom porque as matrizes de pensamento são outras. Mas eu acho que a relação arte-poder é muito importante e é algo que muitas vezes nós não temos a informação de como é que ela foi impactante em termos psicológicos no criador, que é essa relação com o poder e essa relação de que diálogo, porque há sempre uma relação com o poder, que diálogo eu tive com esse poder e em que medida as figuras que me sustentaram o criador, querendo ele ou não querendo, foram disputadoras também de um pensamento e de uma autoanálise. E acho que é algo que na análise artística da obra de arte em Portugal, nós ainda não afloramos muito essa relação arte-poder. Nos Estados Unidos tem um trabalho feito sobre as vanguardas e poder. É difícil fazer essa edição. Sim, só estou a dizer que é algo que eu acho que é capital. A questão que levantou é uma razão. Nós levantamos. A questão é que tu podes fazer filosofia sobre a arte e o poder, mas é como ias estudar a sociologia dos partidos políticos, não podes fazer isso sem pôr nomes lá. Portanto, isso dificulta estudos digamos, recente. Não é? Já agora deixa-me só dizer uma coisa que o Almada tinha um remédio para isso.
O Almada tinha uma visão paidêutica da arte, e daí o princípio da individualidade, que ele é um grande defensor nesta altura, que depois vai dar à colaboração, como disse, lá adiante. No fundo, o que estava em causa para o Almada, a arte é que fazia o indivíduo. Claramente. E, portanto, era esse tal conhecimento antigráfico que faria a personalidade, e era a grande resistência ao poder. Portanto, o Almada, desse ponto de vista, era uma educação verdadeiramente... estética que o Schiller fala. Exatamente, era uma educação estética, só que era uma educação estética em que ele achava que as pessoas, diríamos assim, deveriam aprender o desenho, ou seja, deveriam aprender a ver. E aprender a ver era captar o essencial da realidade. E era nesse sentido que ele propunava uma educação estética. A do Schiller, eventualmente, é um bocadinho mais política stricto sensu. A dele era, no fundo, fazer com que, nós diríamos assim, com que a formação base do tal português do século XX, que estava atrasado, estava não sei o quê, a maneira que ele propunha para, como diz aqui no final, em vez de estar em 17 e para 20 na Europa, era justamente as pessoas fossem educadas pela música e pelo design. E, portanto, desse ponto de vista, o Almada era um homem profundamente consciente. E não havia aqui qualquer juízo menor sobre a plástica. O Almada é um intelectual, o Almada é um filósofo. E ele não se consegue dissociar da dimensão plástica, porque para ele todas essas dimensões fazem parte do homem total. E ele vai descobrindo isso ao longo do tempo, e é quando ele reata com o legado clássico. E eu só gostava de dizer a última coisa, para ir almoçar, que eu também não tomei para almoço com 2 cafés e não bebi nada esta noite. Não foi por causa disto, é por causa da constipação. Portanto, a questão foi esta, eu só vou dizer isto, Piara. O Almada tem a revelação de que há um princípio, não é que as artes têm uma carência diacrónica ou que são sempre a mesma coisa com manifestações diferentes. Não é isso que está em causa. Mas tem uma relação. Também não, porque no fundo o que se opõe normalmente neste discurso tem sempre os partidários da ruptura e os partidários da continuidade. O Almada estava acima disso, eu talvez não tenha feito compreender. O que estava em causa para o Almada é que havia tal conhecimento que era isso que faria verdadeiramente a personalidade humana. E a base da personalidade humana era esse conhecimento, e esse conhecimento integrava profundamente a arte. Era isso que estava em causa. Até nesse sentido, as manifestações, por isso é que ele vai dizer que uma das manifestações poderá ser o futurismo. Ele nunca foi futurista. Foi na pateada, foi na primeira, não? Mas verdadeiramente não houve. Mas isso pressupõe uma noção única de futurismo que só pode ser de uma maneira. Quando há entendimentos vários até noutros países. Até admitir que este livro era futurista. O que eu queria dizer é um futurista. Mas estás precisamente a avaliar, tem uma definição então exata do que é futurismo para poder classificar este é futurista, este não é. Tem uma definição única. Ele próprio é que se vai dizer, ele diz futurista em tudo, não é? Reparem quando ele diz futurista e tudo. Zé de Almada Negreiros, futurista e tudo, ele está justamente a reivindicar essa abertura em que também cabe o futurismo. Era nesse sentido que eu estava a dizer. E não assumir digamos assim, a vanguarda futurista como denominador, porque eu sei que ninguém assumiu, mas assumiu como denominador exclusivo, único da ação artística do Almada. Era só neste sentido que eu dizia, não estar a excomungar o futurismo de Portugal. E já agora há um texto muito pouco conhecido do próprio Pessoa, que eu recomendo, sobre o que ele acha do futurismo em Portugal. Eu vou só dizer 2 coisas, se não se importam, muito rapidamente, estranhamente, para mostrar que até concordamos em 2 coisas. Concordamos em muito, não há aqui, é saudável. Claro, é evidente. Mas primeiro, em relação à abstração que diz, que eu também não acho que seja abstração em Almada, e para vincar essa ideia, a ideia da abstração em Almada é de facto universalista, de uma linguagem universal, anterior de facto à escrita, como dizes, coisa que ele já escreve na Invenção do Dia Claro, e que é, enfim, uma defesa dessa ideia de voltar à ingenuidade do olhar infantil ou da comunicação entre os homens antes isso é que eu já não concordo. É racionalizada sim, porque ele quando faz os seus estudos geométricos sobre o número, aquilo que ele diz ser a sua grande descoberta
é que aquela linguagem era comum aos homens em diferentes tempos, em diferentes épocas, em diferentes pontos do mundo. E, portanto, era uma linguagem que era em si mesmo universal, mas é racional, é fruto da cultura humana, não é natural. É racionalizável, ela é simbólica. Pronto, vamos entrar por aí. É que são duas coisas muito. Não. Daí os símbolos da lágrima. Perguntava se alguém do público Sim. quer intervir. Sim. Depois formação, formação. Não estou só com fome, cansada. Bom, muito rapidamente, lembrar que os quadrados do Amadeu que está a falar são, à exceção do quadrado verde e do aráculo do quadrado encarnado, que é uma figura que está a roubar um quadrado, são quadrados furados, com configurações muito distintas do quadrado azul, que se vê na capa do K4 quadrado azul, mas acho que durante a exposição do Amadeu 1916 pode ter havido um diálogo produtivo estimulado por estas duas obras do Amadeu e a partir daí se construíram, mas acho que é um diálogo a dois. Certo, como todos os diálogos, mas a dois. Não parece. Não, é Parece que seja tão imposto pelo Amadeu, como fez entender. Não é que fosse imposto, era um carro. Eles eram admiráveis, sobretudo. Não, ou seja, parece que me deu a entender que era o Amadeu que estava a ditar um pouco a configuração, a novela do quadrado, do K4 quadrado azul. Sendo que o K4 quadrado azul também tem passa por uma fase de citações de outros autores do Orfeu. A certa altura fala-se no polidor de unhas, de uma piscadela ao Mário de Sá Carneiro. Fala-se também da radiografia, que era um aspecto que o Santa Rita pintou, e até o Amadeu de Sousa Cardoso e o Noves estavam a explorar nesta altura. E deixa-me só acrescentar que há o Eduardo Viana, que depois põe o K4 em 2 quadros. Exatamente. Há piscadelas de olho a toda a hora entre eles. Sim. Relativamente à questão do Amadeu e à arquitetura, ele diz que é a arte que mais valoriza. Isso é uma carta em 1909 em que ele está, em que ele diz que ele gostaria muito mais de deixar a caricatura, conhecendo todo o valor à arquitetura, não sei até que ponto isto, no final da vida dele, se é estável, não é? Temos de admitir que os artistas, como nós, podem mudar de opinião ao longo da vida. Mas acho que há na pintura do Amadeu uma preocupação com a arquitetura. Pintar a casa, pintar o interior, a cozinha bem ufo. Há uma pintura da arquitetura, coisa que acho que valerá a pena mais tarde explorar. E quanto à recepção, no caso do Amadeu, eu discordo um bocadinho da Paulo, porque acho que o Amadeu lida muito bem com a má recepção da exposição de 1916, sendo que depois da exposição de 2016 percebemos que havia até na imprensa um eco muito mais positivo do que a narrativa historiográfica e a memória dos artistas tem vindo a transmitir. E quem sabe, isto também foi muito debatido durante a exposição, das conferências, que esta ideia da má recepção é uma própria construção da vanguarda, das exposições da vanguarda, e que aconteceu em Paris. O Salão do Outono de 1912 foi altamente polémico, e não esqueçamos que estes artistas têm uma intenção, nunca podemos aceder à intenção, mas que há uma grande vontade de provocação do público. Portanto, sinto que me mandou mais esse gesto provocatório e, lendo a carta que o Amadeu envia ao Walter Peck, logo a seguir ao encerramento da exposição do Porto, que foi a mais polémica, a mais violenta também, no sentido literal,
O Amadeu escreve que foi um sucesso. No geral, foi um sucesso. Tive uma participação na esquadra, mas foi. Não, isso aí Marta, o que, aliás, a tomada de posição. Não, artista maldito no sentido de Bourdieu, que é exatamente o artista vanguardista. É exatamente aquele, não é o vanguardista. Vanguardista é péssima palavra e agora no meio aqui da história, vanguarda, quando a questão no período temporal, e o que me interessa, eu não quis estar a transformar isto numa comunicação, mas é exatamente, ainda bem que tocou nisso, Marta, porque é onde me interessa tocar. Artista maldito, sim, mais do que o Almada por tudo aquilo que nós falamos. E o artista maldito, quando Bourdieu fala, tem exatamente com aquele que faz uma ruptura temporal, provocada ou não. Pronto. E esse lado do artista maldito é ter que lidar também com a má recepção. Agora, ponto assente neste período histórico. A má recepção era o que era buscado. Porque nós estamos a falar de uma ruptura, eu aqui não poderei falar, estaria a extrapolar, portanto, eu falo dos estudos da recepção, tenho dedicado sobre a questão das artes vivas, das artes do palco, mas também nas artes plásticas muitíssimo. Porque o que é importante era despertar, nesse sentido que a arte era conhecimento, despertar o público, despertar em dois olhares, dois sentidos. Um deles era de alguma forma uma moral e uma ética institucionalizada que precisava de ser revolucionária, e depois um projeto educativo, um projeto de aprender a olhar o mundo de outra forma. E o que eu acho, mas isso é a minha interpretação, não é a minha interpretação, é uma interpretação também, e é isso que me interessa no hiato dos movimentos que nos vão acontecer mais tardiamente, na década de 60, 70, 80 do século XX, é que essa noção de colaborativo e coletivo, que não era nem criação coletiva, nem criação colaborativa, que é quando nos aparece depois nos movimentos, principalmente que começam nos Estados Unidos, essa ideia de existir um coletivo, um colaborativo, que é marca da identidade pessoal, muitas vezes sob o chapéu de futurismo, sim, expressionismo, e que não os coloca no mesmo movimento, é o que dá a força de uma sustentação de uma identidade artística e também do impacto, não ser o impacto. E o que é que me interessa? Quem era o público de Amadeu? O público de Amadeu, ou quem eram esses públicos? Há dois níveis de público. Há esse público geral, que era composto por uma crítica artística que era minoritária, era pouca, e que nós adoraria termos esse tempo. Era uma crítica jornalística ou era uma que nós continuamos a levantar a questão que levantamos hoje, levantávamos na época? Que tipo de análise era feita? Pronto, mas temos essa crítica, depois temos uma outra recepção, que é a recepção do público, de acordo com a Mariana. Nunca saberemos o que é que eles pensavam, porque a expressão desse olhar nós não sabemos, mas depois temos a dos outros criadores. E a dos outros criadores, sim, era uma recepção que foi positiva para Amadeu. Continuo a achar, mas isto aqui entra naquilo que a sociologia permite, a especulação, que... e porquê que eu vou buscar? Não é gratuito. Os diários de Irene Lisboa, são os diários dela, faz muita referência a Amadeu. Irene Lisboa é alguém que sofreu muito de não ter sido, dizia que não era compreendida, não era lida. E há não sei qual é, peço perdão, não sei se é o volume 2 ou 3, o primeiro não é seguramente, ou é no 2 ou no 3, são 4, em que nestes diários ela diz: eu entendo agora tão bem a sensação de Amadeu, ser reconhecido pelos artistas e ter que lutar com ter que não ser reconhecido pelo todo. E eu queria ser lido por todos e não, queria ser lida por todos e não ser. E isto é uma coisa que vamos encontrando. É isso que ele quer dizer. Agora, é nessa recepção da recepção. Agora, ser mal recebido era o grande objetivo. E o Almada, aliás, fazia por isso até, mas isso é outra questão.
Ele fazia por ser mal recebido, nem que gostassem ele conseguia. Não, já deu um box. Só mesmo para fechar, enfim, nós chegámos a medir mais ou menos o tipo no Porto era o público burguês do Passos Manuel, não é? Que é o cinema e depois esbarrou para o Madeira. E na Liga Naval era um público aristocrata, monárquico. Mas, cada vez mais confrontada com a documentação que surgiu, acho que não foi apenas o Almada o único, igual foi os únicos a apoiar o Madeira. Eu tinha o Diário de Notícias e tinha o Jornal de Lisboa e o Século a dizer que havia obras-primas na exposição. Ou seja, a memória da exposição foi muito mais negativa e acho que está a construir essa. Que a dada altura, mesmo em 1912, em Paris, no debate da Assembleia Nacional, há um deputado que diz, isto de forma muito simplificada, as más recepções dos movimentos artísticos, depois irão revelar-se os destinos artísticos. Portanto, cria-se uma relação de causa e efeito entre a má recepção e o destino. Isto está tudo ancorado também na ideia de progresso, a teologia da arte, que era contemporânea dos modernistas. Vamos almoçar. Eu terminava, se não se importam, com uma carta do Amadeu sobre estas questões da recepção e das viagens, dos indivíduos, do mudar de página ou de ficar no mesmo livro. Responde à sua agradável carta que me diz que a minha vida é afinal toda a sonhar com glória e viagens. Assim será, em parte. Porém, a glória num artista nunca se deve olhar como uma vaidade, mas como uma aventura. A glória é a aceitação da sua obra na sociedade e o artista deseja, como o Sr. José Emílio quer que o seu vinho seja considerado na praça. Assim, a glória não nos só dá a satisfação da nossa utilidade, como também o sustento. As viagens, então, são o grande livro do artista. São-lhe tão necessárias como a Bíblia e o latim é um pão. O alimento moral do artista está no livro do mundo. Qual é esse livro? É o próprio mundo? Certamente. Ora, em todos os livros é preciso virar a folha. Esse virar de folha equivale aqui a uma viagem. Nós, os que nos dedicamos à arte com amor, não viajamos com o intuito de passear. Quando passamos de um para outro ponto, os nossos conhecimentos avolumam como um rio que toma afluentes. Estas coisas não serão sérias para muita gente, mas para mim são de uma capital importância. E creio que vamos ter que mudar a página e permanecer no livro.